Graça e paz, Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Há muito tempo nós não nos encontramos aqui, né, para meditar sobre o devocional, mas hoje, 21 de fevereiro de 2024, aprove ao Senhor essa oportunidade. E hoje nós vamos meditar sobre hoje é dia de vencer. Em Romanos 8,37, nos diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essa palavra é maravilhosa. Só que nós precisamos ter muito cuidado com ela, porque muitas vezes nós temos gerado em nossos corações que a vitória ela é independente de como estamos. E a principal vitória que nós podemos glorificar o Senhor por ela é a vitória sobre o pecado. Não tem como você ser mais que vencedor se você vive uma vida de pecado. É uma ilusão. É uma grande ilusão você achar que você pode passar a mão, né, nos seus pecados de estimação e achar que Deus vai estar agindo no meio disso tudo. Isso é uma grande mentira. Por quê? Porque quando eu me encontro com Jesus, eu sou confrontado pela santidade dele. E a santidade dele me leva a ter uma vida também de santidade. Não tem como eu caminhar com Jesus da mesma forma que eu me encontrava, né? Eu estava perdida, eu estava suja, mas quando o Senhor me encontrou, eu encontro vida, eu me encontro, né, no Senhor. E isso só é possível por quê? Porque uma vez que eu estava perdido e eu me encontro, eu abro mão do pecado. E o pecado não pode mais fazer parte da minha vida. O pecado, ele vai ser um acidente na minha vida, mas jamais uma escolha, jamais eu vou proteger uma vida, né? A minha vida, ter pecados na minha vida. Então eu preciso abrir mão deles. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu já passei por isso, de assim, eu reconhecer o meu pecado, perceber que eu falei assim, ó, eu pequei nessa área, e quando eu vou, por exemplo, à igreja, eu me sinto envergonhada. Talvez você também, se eu pedir aqui a opinião de vocês, se vocês tiveram experiência assim, vocês vão dizer que também passaram por isso. Por quê? Porque quando eu estou diante de Deus, eu estou diante da luz, e a luz, a tendência é clarear e expor o que está sujo, né? Por exemplo, se você quer limpar a sua casa, de preferência você faz isso de dia. Por quê? Porque durante o dia a gente enxerga melhor. Ou que você tenha, né, um ambiente bem iluminado. Por exemplo, aquela mulher que perdeu a dracma, né, dentro de casa, a palavra vai dizer assim, que ela varreu tudo, né? E a gente sabe que as casas, né, do povo hebreu não tinham janelas, então não tinha uma iluminação natural. E a iluminação que eles tinham era fraca, por isso era necessário que ela varresse ainda sem perceber o local. Mas, por, porque a luz, quando entra, a tendência é colocar em evidência aquilo que está errado, aquilo que está sujo, aquilo que não está no lugar. E quando eu me encontro com Jesus, eu vou perceber, eu vou reconhecer que muitas das minhas atitudes são atitudes pecaminosas, que muitas das minhas escolhas são escolhas que me levam a um caminho de morte. Então, quando eu encontro isso, eu começo a fazer novas escolhas. É por isso que nós chamamos de conversão. Eu ando por um caminho, né? Estou seguindo por ele, e quando eu me encontro com Jesus, eu converto, né? Eu vou mudar de direção. Então, se você quer ter uma vida vitoriosa, você precisa abrir mão do pecado. Você precisa entender que, por mais prazeroso que pareça o seu pecado, né, o pecado que você está cometendo, ele tem caminho de morte. E por mais prejudicial que pareça ser abandonar o pecado, eu tenho certeza que você tem muito mais lucro em estar com o Senhor com o coração limpo do que estar longe dele e, vamos dizer assim,
ter muito dinheiro, ter muitos bens. É necessário, sim, abandonar o pecado. E você vê Zaqueu, quando ele se encontrou com Jesus, ele percebeu ali a vida pecaminosa que ele tinha. E qual que foi a opção dele? Senhor, eu restituo tudo aquilo que eu tirei de outras pessoas, né? E ainda restituo dobrado. Então, o Senhor, Ele quer ver em nós uma vida realmente disposta a abandonar o pecado. Porque quando Ele está diante de nós, nós não temos como esconder dele. Talvez você tenha conseguido esconder do seu pastor, do seu esposo ou esposa, dos seus pais, né? Talvez, desculpe, você até tenha conseguido esconder, mas você precisa entender que um dia esse pecado vai ser revelado. Você vai ser exposto ou exposta, seja aqui na terra ou pior, e se for diante do Senhor. Quantas pessoas perderão a salvação por quê? Porque levaram uma vida de pecado. E o Senhor, Ele nos chama nesse tempo para nos arrependermos. Se queremos avivamento, se queremos realmente ter uma vida de fé vitoriosa, é tempo de abandonar o pecado. Rasgar os nossos corações diante do Senhor, reconhecer as nossas debilidades, os nossos pecados. Nós precisamos confessá-los, dar nome aos pecados, porque muitas pessoas falam assim, olha, me perdoa, irmão, porque se eu fiz algo contra você, ei, ninguém sabe pedir perdão se você acha que fez algo para alguém. Você sabe o nome do que você fez e é com este nome que você precisa se arrepender e você precisa confessar. E se for necessário, pedir perdão. Faça isso, você terá uma vida mais que vitoriosa. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te exaltamos. Pai, que a tua luz venha invadir o nosso ser, que os nossos corações possam estar, Senhor Deus, descobertos diante de ti. E aquilo que talvez nem mesmo percebemos, Senhor, que o Senhor venha revelar a nós, para que possamos nos arrepender, para que possamos, Senhor, pedir perdão. Que a tua graça, Senhor Jesus, seja sobre cada um dos que me ouvem, para que cada um tenha essa oportunidade de confessar, de se arrepender e de pedir perdão. Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que este caminho de arrependimento nos leva mais perto de ti. E se nós podemos escolher, o que nós queremos é estar perto de ti. Pai, toma a vida de cada um, e cada um possa ser coberto pela tua presença. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia e que, se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos juntos para mais um devocional Café com Deus Pai.